Eu sei que é preferência de quem sobe, mas o senhor tem mais idade, senhor. Graça e paz, queridos. Bom dia. Eu acho que eu vou falar desse aqui também. A Sara falou daqui. Não? Vou usar esse mais altinho. Bom dia, queridos. Que coisa boa estarmos aqui. Por favor, muito obrigado. Obrigado, lindão. Já pensou se numa dessa você não sabe fazer lacinho? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero falar de algo que está no meu coração. De fato, Deus colocou essa palavra e eu creio que a gente vai ser edificado, como declarou o pastor Toninho, desde o início desse culto. Deus tem interesse em acender coisas em você, para que você possa de fato enxergar e mudar a perspectiva, o olhar e tudo mais. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós estamos vindo de um final de semana intenso. Amém? Nós tivemos... A nossa formatura do Rema aconteceu na sexta-feira. Amém? Sexta-feira nós tivemos uma festa linda, emocionante, ungida demais. Nós tivemos aí a formação de 45, né? 45 alunos se formaram no segundo ano, outros 105 colaram grau, né? Então, assim, existe toda uma expectativa para esse próximo ano, mas eu quero celebrar mesmo e honrar a vida desses 45 que se formaram. Que coisa maravilhosa. Conseguiram, perseveraram, alcançaram. Parabenizar também os diretores, Michael e Karen, parabéns pelo ano, né? Primeiro ano de vocês à frente dessa escola. E glória a Deus, glória a Deus. Assim, a gente entende que toda transição traz consigo um desafio, né? Eu sei que existe o desafio de você começar algo. A gente costuma dizer que quando você tem um terreno não pavimentado, então você encontra toco, você encontra entulho, você encontra mato, e todo início faz isso. Então a Camila arrancou os tocos, né, no início dessa escola, ela de fato arrancou as pedras, o mato e tudo aquilo que tinha, e pavimentou para que vocês... Então, de fato, existe uma expectativa por parte daquele que assume, e eu quero deixar muito claro que essa expectativa foi atingida e superada. Vocês estão fazendo um bom trabalho. Ainda conversava com ela, e ela estava falando, eu entendo que até o que eu fiz, eu sabia fazer. O Senhor precisava levantar outras pessoas mesmo para fazer e estar nessa fase. Amém? Então, glória a Deus, as coisas estão acontecendo. E eu sei que o trabalho não é feito sozinho, então vocês estão também rodeados de pessoas maravilhosas, e por isso essa escola é um sucesso. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós trabalhamos a ideia do Rema como sendo uma escola interdenominacional, e de fato ela é, mas nós trabalhamos com a nossa igreja a ideia de que nós sediamos a escola, né? Então nós falamos o tempo todo que nós emprestamos o prédio da igreja para que as pessoas cursem o Rema aqui. Que quando você está no Rema, você não está na igreja. E aí precisa a distinção do membro da igreja, enquanto ele está na escola, em dias de escola, porque ele precisa submeter a coisas que a escola está dizendo. Mas essa é uma fala que nós talvez deixamos mais clara para as pessoas de fora. Porque para as pessoas de dentro, você sabe que essa é uma escola que nós temos o privilégio de carregar conosco. Amém? Amém. Eu ainda estava brincando esses dias, eu vi uma pessoa falando, poxa, eu quero agradecer o pastor porque trouxe essa escola para cá, ou melhor, porque cede o espaço para que a escola aconteça. E aí passou um filme na minha cabeça, indo atrás de um prédio novo. Nós só viemos para esse prédio porque o Rema viria, querido. Então, quando nós falamos de um passo de fé que foi dado, assim, sem ter condições, sem ter o recurso, e nós ainda assim fizemos e demos o passo, foi porque nós queríamos essa escola aqui. Então, nós desejamos essa escola, nós enviamos o projeto para o Rema, então dependemos de algumas reformas e algumas coisas para que a escola estivesse aqui. Então, assim, eu quero que você que é membro dessa igreja, você tenha orgulho de dizer, nós temos uma escola na nossa igreja. Amém? Eu não quero que os outros de fora valorizem mais uma escola que nós temos aqui do que você mesmo que está aqui. Então, carregue no peito o orgulho de ter uma escola como o Rema na sua igreja. Amém? Não é o ministério que escolhe onde ele vai pôr o Rema. É o pastor que deseja e traz.
Então entenda isso, eu desejei o rema em Arujá, e eu trouxe o rema para Arujá. O rema eu posso dizer que o rema é uma propriedade nossa, entenda isso, né? Mas tenha esse orgulho, carregue esse orgulho, né? Nós estamos formando cristãos melhores, porque nós estamos de fato abertos a aprender a palavra de Deus. Amém? E se você está nessa igreja e pergunta, pastor, mas assim, todo mundo que é membro aqui tem que fazer o rema, é obrigado? Claro que não, de forma alguma. Como diz o outro, você não é obrigado a nada. Amém? Mas nós estamos constantemente te aconselhando, que você possa ponderar. Eu falo para as pessoas, vá orar, pense a respeito, veja que Deus fale com você. Talvez de fato não seja para esse tempo, para essa fase, para o que você está vivendo. Talvez você precise terminar uma outra coisa, esperar um pouco mais, e por isso nós somos guiados. Mas querido, não cogitar em nenhuma hipótese fazer o rema, eu acho um tanto quanto estranho. Amém? Então você não é obrigado, mas coloque na sua lista de metas, coloque na sua lista de oração, coloque ali para você pensar mesmo a respeito disso. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E falando a respeito disso, que não tem nada a ver, eu queria que você ficasse de pé e desse um abraço em alguém. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Sai do seu lugar, nós estamos em família. Eu preciso de 2 mulheres que abracem 2 mulheres que estão ali, uma de azul e uma de preto. 2 mulheres para abraçar elas ali, bora? Só 2, agora só 2. Amém? Nós precisamos estar atentos, a ideia é que todos sejam abraçados, todos se abracem. Se você já abraçou, vai voltando para o teu lugar. Se você ainda tem resistência com o abraço, não sei se percebeu, mas eu disse ainda. Eu creio que essa resistência vai cair por terra, amém? Amém. Agora desembestarem e abraçar ali. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Em Mateus, no capítulo 6. Ontem nós também tivemos o oficina, o último oficina desse ano, oficina Night Face to Face. Foi um tempo poderoso. E o pastor Fábio, Camila, Natália, Vitor, pastor Vitor, responderam perguntas à luz da palavra. Foi muito bom. Amém? Glória a Deus. Esse foi o último do ano. Se você é jovem, envolva-se. Participe das programações da sua igreja. Diz assim, Mateus 6, 22. Todos acharam? Diz assim, na versão Almeida Revista Atualizada: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Fecha os teus olhos. Papai, nós te damos graças pelo privilégio de acesso à tua palavra. Muito obrigado. Nós não somos apenas ouvintes, mas somos praticantes, Pai. A tua palavra, nós acolhemos a tua palavra com mansidão em nosso coração, e nós temos o desejo de avançar, nós temos o desejo de viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós não queremos estar alienados, mas a tua palavra diz que nós devemos procurar compreender a tua vontade para nós, e eis o motivo de estarmos aqui. Nós de fato estamos para entregar o nosso culto racional ao Senhor, mas enquanto te adoramos, enquanto prestamos culto ao Senhor, reverência ao Senhor, o Senhor comunica coisas ao nosso coração, e embora eu esteja falando a uma multidão aqui, Pai, eu sei que o teu Espírito fala de maneira pessoal, singular, única, com cada um dos corações, e esse é o meu desejo, essa é a minha oração,
que nós possamos ser alimentados, edificados pela Tua palavra. E eu declaro, em nome de Jesus, nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. A Tua palavra encontrará em nosso coração um bom lugar para ser plantada e frutificará. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, eu vou ler esse mesmo texto na perspectiva de Lucas. Diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. O 35 diz: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, trata-se do que nós conhecemos como Sermão do Monte. Jesus parou para ensinar, e Ele ficou por um bom tempo ensinando muitas coisas preciosíssimas a nós. E então os discípulos que ali estavam tomando nota acerca do que foi falado. Então, querido, eu quero te aconselhar, né? Se eu posso te dar um conselho, eu digo a você: leia Mateus 5, 6 e 7, leia o Sermão do Monte, leia os ensinamentos de Jesus, e a sequência do que Ele foi falando. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Mas eu quero me ater a esses versículos, em que Jesus está falando a respeito de como eu e você devemos ter os nossos olhos, ou o nosso olhar. Eu errei a minha esposa e aí uma irmã ali riu. A gente tem uns olheiros nessa igreja. Está se segurando de rir, irmã? Amém? Querida, a Bíblia fala a respeito de como eu e você devemos olhar. E não está falando de olhos, e aí talvez a gente olhe aqui e diz: o que são olhos bons? É o olho azul? É o olho verde? É o olho... Que é um olhar bom? É um olho que usa óculos, que enxerga melhor, o que não usa? Não é disso que Jesus está falando. Amém? Você está comigo? Deixa eu ler essa mesma versão, ou esse mesmo versículo, na versão A Mensagem. Preste atenção, não precisa acompanhar. Diz assim: os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. É um tanto quanto interessante Jesus falar a respeito disso, porque Jesus falava de coisas naturais para traduzir coisas espirituais. Amém? Jesus de fato veio anunciar um reino, querido, que não era o que as pessoas estavam esperando. Ele veio anunciar um reino. As pessoas esperavam um Jesus que fosse revolucionar, fosse garantir o direito dos judeus, que fosse pegar em espadas, e vamos para cima, e vamos resolver. E quando Jesus vem anunciar um reino de perdão, de paz, de alegria, e aquela contramão, isso foi de alguma forma minando alguns judeus. Aqueles que compreenderam o que Jesus estava fazendo, agarraram isso como sendo uma verdade para a vida deles. Mas Jesus estava dizendo aqui, Ele está falando a respeito de como eu e você devemos cuidar do nosso olhar, de como enxergar e ver as coisas. Agora, querido, o que Jesus estava falando não era uma novidade, porque de fato quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando você volta para olhar o que Deus fez ao longo do período, do que nós temos escrito mesmo na palavra de Deus, você vai ver que Deus já trabalhava dessa forma desde lá de trás. E Jesus está dizendo aqui: se você não tiver um bom olhar acerca das coisas, você pode atrair e ter dentro de você trevas. Olha que coisa interessante, porque Ele fala a respeito de eu e você sermos iluminados, porque de fato essa é a posição que Cristo nos colocou. Então a Bíblia diz que quando você entrega a sua vida a Jesus, o teu espírito é vivificado. O teu espírito é vivificado, e você então é luz. A Bíblia diz que eu e você somos luz do mundo.
Amém? Então assim, poxa vida, mas eu não fiz nenhum curso para ser luz, pastor. Eu não sei nem onde que acende essa luz. Eu não sei como que é esse negócio de luz. A Bíblia diz que você é luz porque entregou a vida a Ele. Está comigo? Agora a Bíblia diz que mesmo você sendo luz, se você não cuidar do que precisa ser cuidado, você pode ter grandes trevas. Amém? As crianças cantam uma musiquinha que diz, cuidado o olhinho o que vê, não é? Já ouviu? Cantou essa? Cuidado o olhinho o que vê. Aí a segunda parte diz, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado o olhinho o que vê. De fato, quando as crianças estão cantando, e eu não quero tirar de contexto, mas é algo que dá para englobar, querido, a Bíblia está falando que os olhos são a janela da alma. Você não pode achar que algo que você está vendo não está te alimentando. A grande questão é que nós vamos talvez, e aí você vai compreender, porque se eu vou tomar cuidado dessa forma, pensando acerca do que os meus olhos veem, com o mundo que nós estamos, você ia ter que andar com o olho fechado. Você já pensou? Você ia estar aqui e lá na frente você vê uma maldade e você diz, não, peraí, como que eu vou fazer aqui agora? E não é isso. A palavra não está dizendo que você vai se tornar mal porque você viu alguma coisa. Ou até mesmo, entenda, não se trata daquilo que você viu, mas daquilo que você... Vamos traduzir, vamos lá. A Bíblia diz que qualquer um que adultera está em pecado. Não é isso que a Bíblia diz? Só que o Novo Testamento diz que qualquer um que olha para a mulher e cobiça, pecou. Qualquer um que olha para a mulher e deseja, pecou. Está comigo? Então Jesus veio revelar um reino que talvez nós vamos olhar para a graça, e a graça diz que nós somos capacitados a viver o que Ele diz a nós. Mas se nós não estivermos convictos de quem nós nos tornamos nele, a gente está pecando mais do que deveria. Pastor, mas existe uma cota de pecado? Não. Mas eu e você precisamos cuidar de como nós estamos vendo aquilo que temos visto. Provérbios 23, 7 diz, porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. É interessante, eu estou pastoreando há algum tempo, e é muito curioso, eu tenho, talvez assim, na minha vida, essa coisa de treinar pessoas, de levantar pessoas, Deus me chamou para isso mesmo, mas é interessante porque eu converso com pessoas, e eu vejo nelas a qualidade delas, eu vejo nelas o potencial, eu vejo nelas o que elas são capazes de fazer, mas é triste, porque com muitas delas você conversa, e elas não enxergam 1/3 daquilo que eu estou vendo. Pastor, é porque você tem um olhar biônico. Não, é porque talvez nós crescemos em um ambiente, em uma atmosfera, que aquilo que foram falando, aquilo que nós fomos vendo, vai nos colocando num lugar que vai nos aprisionando, que vai nos minando. E aí se você não consegue enxergar você como Deus te enxerga, você não consegue viver o que Ele tem para a tua vida. A grande questão é que a palavra de Deus, e é por isso que eu e você precisamos renovar a nossa mente, para que nós possamos enxergar. A Sara falou isso aqui, ela diz estudar no Rema, e talvez fazer realidades da nova criação. Eu cresci, nasci num lar cristão, mas quando eu aprendi pela palavra quem eu era, querido, a Bíblia diz que quando você conhece a verdade, você é livre. Livre de quem? De você. Quando você conhece a verdade, você é livre de você. Porque, queridos, eu e você crescemos, e enquanto vamos crescendo distante dessa palavra, nós vamos criando prisões, nós vamos nos aprisionando em coisas que a palavra deseja nos libertar, e de fato nos libertou. A grande questão é que você pode ser um livre em Cristo Jesus, aprisionado, porque não tem olhado com a ótica certa, porque não tem visto como deve ser ver. 2 Coríntios 5, 7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos.
Na versão King James diz, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. A Bíblia vai falar muito a respeito daquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós vamos enxergar. E a Bíblia está falando que eu e você, se a gente não prestar atenção, vai parecer que em alguns versículos a Bíblia está se contradizendo. Mas não existe contradição alguma. Amém. Mas o texto está dizendo que eu e você não vivemos pelo que vemos. Mas peraí, então, se eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vou andar com o olho fechado, como que aquilo que eu vejo vai afetar a minha vida? Existe um olhar correto acerca de tudo que estamos vendo. Naturalmente falando, as pessoas dizem isso. Você pode conversar com pessoas que não são cristãs, e elas vão te dizer, você é do tipo que vê um copo meio cheio ou meio vazio? De alguma forma o mundo vai pregar um otimismo, ela vai pregar um positivismo, que vai visar você a não olhar a vida de um modo negativo. Mas eu não estou falando de positivismo, eu estou falando de fé. Eu estou falando de olhar com o olhar que Cristo conquistou por mim e para você. Olhar e ver o que Deus vê. Quer dizer... João 4,35 diz, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus estava conversando com eles, com os discípulos, depois do poço de Samaria, você conhece a história. E então ele está dizendo, existe para vocês um tempo em que vocês estão esperando. Existe para vocês uma estação, vocês esperam por algo. E ele está dizendo, vocês estão esperando para daqui a tantos meses. Eu digo a vocês, olhem como eu vejo. Vejam como eu vejo. Está pronto. Vejam como eu vejo, abram os seus olhos, enxerguem como deve ser enxergado, já está pronto, os campos estão brancos, prontos. Agora, querido, eu e você precisamos ter esse olhar acerca de tudo. Gênesis 13:16 diz, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Isso é Deus falando com Abraão. Você concorda comigo que Deus poderia ter dito a Abraão? Abraão, primeiro que o nome dele era Abrão. Então Deus poderia ter dito, Abrão, eu vou te fazer pai de uma grande nação. A sua descendência será muito numerosa. E ter dito, tchau, obrigado. E então Abraão vai dele acreditar naquilo e continuar alimentando aquilo. Está comigo? Então ele continua, eu sou Abrão, mas Deus diz que eu vou ser pai de uma grande nação. Eu sou Abrão, e Deus diz que eu vou ser pai de uma grande nação. Eu sou Abrão, mas não foi isso que Deus fez. Deus, quando dá uma palavra a Abrão, Ele não só deu a palavra, como Ele fez com que Abrão mudasse a ótica dele, Ele fez com que Abrão mudasse a confissão dele, Ele fez com que Abrão mudasse a maneira como ele fosse se conduzir enquanto vivia. Então Ele diz, Abrão, eu tenho uma promessa para você, eu faço contigo uma aliança, por intermédio de você, todos os outros virão, por intermédio de você, você será o pai da fé, grande será a sua descendência. Então ele diz, eu começo mudando teu nome, de Abrão para Abraão, e Abraão quer dizer pai de multidões. Está comigo? Então ele diz, há quem diga, sai da tenda, olha o chão, como são numerosas as areias do mar, como são numerosas, e aqui eu li o pó, se você não pode contar, assim será a sua descendência. Então depois Deus vem e diz, olha as estrelas do céu. Assim como são as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Querido, Abraão não tinha um filho sequer. Mas ele podia todos os dias ouvir de todos, que o nome dele agora era Abraão, e ele podia meditar de dia
e de noite, de dia e de noite. Existia uma imagem. Deus deu a Abraão uma imagem, fez a visão dele ser de acordo com a promessa que Deus tinha. Você precisa ter um olhar correto acerca daquilo que Deus tem dito a mim e a você. Eu fui olhar ontem uma construção, e eu gosto de pensar sobre isso. Eu fui olhar uma construção ontem, e aí você entra na construção, tinha ali o chão, e algumas paredes, assim, menos da metade. Tudo bem que existia divisão ali, mas se você entra, você vê divisões. Mas quando eu entrei naquele ambiente, como eu entro com a pessoa que idealizou, como eu entro com a pessoa que viu aquilo, eu entro e ele começa a dizer, aqui vai ser a sala. E aqui então vai ter a televisão, aqui vai ter o sofá, aqui vai ter a pia, e vai ser um balcão que vem assim. Aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser o quarto assim, 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 aqui vai ter uma banheira, aqui vai ter, e aqui... Vocês estão comigo? Amém. Não tinha nada disso lá. Pastor, ele era um mentiroso. Não. Não tinha nada disso lá, mas quem já viu... Quando você chama, talvez, alguém para olhar um terreno, se você leva um engenheiro, leva um arquiteto, leva alguém envolvido com construção civil, ele olha um terreno e ele consegue visualizar. Não, porque a máquina vem aqui, e ela corta o barranco aqui, a gente faz a escada da garagem embaixo e sobe, ou tira tudo, ele consegue visualizar. Ao passo que se alguém não é ligado nisso, diz, eu só vejo o mato. E como que não consigo visualizar nada disso? Mas você sabia que alguém que trabalha com isso, não foi alguém que sempre viu como vê hoje? A minha e a sua visão pode ser desenvolvida a enxergar o que outros não enxergam, a ver o que outros não veem. E o Evangelho está para nós, para nos fazer enxergar assim, queridos. Se você olha para uma situação e você enxerga simplesmente o que ela está transmitindo como mensagem, você não precisa ter Deus para isso. Se você olha para uma condição, se você olha e você é guiado pelo que você está vendo, você não precisa ser filho de Deus para isso. Mas o que a Bíblia está dizendo é que os filhos de Deus são guiados por fé e não pelo que vem. Mas, queridos, entenda, a fé não nega o fato. Amém? Tá bem calorzinho. Está ligado aqui, né? Não? Tá calor não? Eu que estou me mexendo? Não, deixa, eu puxo aqui. A fé não nega o fato. Então se você está sentindo uma dor, você não vai dizer, eu não estou sentindo a dor. Se não tem nada no armário, você não vai dizer, não, tem tudo no meu armário. Não é isso. A grande questão é que você olha aquilo e você entende que aquela não é a realidade ao seu respeito. Então você confessa o que é a vontade de Deus. Até mesmo porque para falar do que você está vendo, você não precisa de fé. Você precisa envolver fé para abrir e ver que o armário não tem nada? Qualquer um que enxerga vai ver aquilo. A grande questão é que pelos olhos, ou trazendo para dentro de você o que a palavra diz, você pode abrir o seu armário e entender que aquele armário é cheio. Amém? Agora, se Deus fez isso com Abraão, o pai da fé, o texto vai dizer que Abraão, mesmo olhando para o corpo dele, não considerou o que estava acontecendo. Por que a Bíblia colocou isso? A Bíblia não poderia nos fazer entender que Abraão recebia todo dia uma dose de botox, de colágeno, e ele não envelhecia? Se a Bíblia não falasse nada, a gente ia imaginar Abraão com 100 anos como alguém que tem 30. Porque fé rejuvenesceu ele. A fé era como aplicação. Vê Abraão?
Vocês estão aqui? A Bíblia deixa claro que ele já era de idade avançada, mas ele não considerava, porque Deus tinha dado a ele uma promessa. Agora, o que nós estamos fazendo? A gente olha para nós, e se a gente não... E sabe por que eu acredito que ele não considerava? Porque ele olhava para ele, a alma dele enxergava ele como Deus o via. Ele olhava para o corpo e via alguém já incapaz, talvez alguém envelhecendo. Mas na alma dele, ele sabia que existia uma palavra de Deus. E ele se via na alma dele como Deus o via. O texto de Provérbios que eu li diz isso: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Como você tem se imaginado? Não é nem sobre o que você imagina, é sobre o que a palavra diz sobre você. Pastor, isso parece ser tão batido, a gente já falou sobre isso já. E por que você continua ainda no mesmo lugar? Por que ainda são as situações que determinam o que você vai fazer? Por que ainda são as coisas que você está vendo que te fazem esmorecer? Porque de verdade, se você for guiado pelo que você vê, querido, você vai viver igual uma montanha russa. Hoje feliz, amanhã triste. Felizinho, tristinho, bravinho. Felizinho, tristinho, bravinho. E não é essa a vida. Eu posso viver uma constante. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Presta atenção. Mais e? Mais e? Não é mais e menos, menos e mais. Mais talvez, pouco mais, menos mais. Não. Mais e mais. Mas para ser mais e mais, eu sou constante naquilo que eu tenho enxergado. O texto de Hebreus o texto de Hebreus não nos diz isso? Que eu e você temos uma carreira a correr, e que nós devemos olhar fixamente, firmemente, para o autor e consumador da nossa fé? Quem aqui consegue olhar e ver Jesus? Ninguém vê. Cadê Jesus? Eu quero correr, mas cadê Jesus? É justamente com o olhar da fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Querido, os dias são maus, e talvez toda a confiança, tudo aquilo que nós estamos trazendo como sendo algo positivo nas nossas vidas, são coisas naturais. Mas se a Bíblia está dizendo que eu e você não enxergarmos, não olharmos para a situação de maneira correta, vai trazer trevas para dentro de nós, olha que coisa interessante. A Bíblia está falando que você pode atrair para dentro de você trevas, se os teus olhos forem maus. E quando nós falamos de olhos maus, eu estou falando de você olhar por uma perspectiva de fé acerca de todas as coisas. Eu estou falando de coisas que você pode olhar no seu dia a dia e entender que o olhar correto acerca daquilo é o que Deus está dizendo. Mas sabia que isso se aplica perfeitamente a como você olha para outras pessoas? E eu não estou falando com relação a desejá-las, porque como eu disse antes, se você faz isso, você está pecando. A Bíblia não está abrindo margem para outra coisa. Você está errado. Se arrependa, confesse seu pecado e deixa. Amém? Mas eu estou falando com relação a você olhar para pessoas e não enxergar nelas quem Deus vê elas. Ficou estranho isso? Não enxergar nas pessoas quem Deus vê que elas são. Como que os meus olhos podem ser maus? Você pode olhar para uma pessoa e ver maldade, quando não existe. Sabe, de repente alguém não te cumprimentou, e você olha para a pessoa e diz, ela é assim mesmo. Não, porque ela... Querido, quando você olha para uma pessoa, e a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, que o amor que hoje habita dentro de mim e de você, que andar nesse amor faz com que eu e você não suspeitemos o mal. Olha que coisa interessante. O amor não suspeita o mal.
Mas pastor, eu tenho certeza que essa pessoa fez na maldade. É você suspeitando. É você julgando. Ah, pastor, mas ninguém tira de mim que foi. Querido, não cabe a mim e a você julgar a intenção que a pessoa fez. Existe uma colheita para tudo aquilo que é plantado. E não é você desejando, vai colher, vai colher. Se tem uma coisa que eu oro é para essa colheita vir, pastor. Tão certo como a volta de Jesus, essa colheita tem que vir na vida do irmão. Não é isso. Agora sim, não dá para pensar que porque eu e você estamos tendo um olhar assim para com as pessoas, isso não vai afetar a minha e a sua vida. A Bíblia está dizendo que os olhos são a candeia, são a lâmpada, são a janela da alma. Como eu estou olhando para todas as situações? Como eu estou olhando para as pessoas à minha volta? Como eu estou olhando para aquilo que está diante de mim? Deixa eu ler para você, Romanos 4,18, Abraão contra toda a esperança, e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à sua promessa, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que havia prometido. A grande questão é que talvez você olhe para você e diz, eu não tenho mais como viver o que Deus me chamou para viver. E queridos, isso começa tão cedo. Eu vejo as minhas crianças em casa, colocando algumas coisas na cabeça. A gente olha e diz, mas vocês são lindos. E diz, não, eu não sou. Não, eu não quero. Não, eu não... Não é isso? E a gente tem, o tempo todo está falando com as crianças, não, mas você está se enxergando do jeito errado. Como assim? Como assim? Você não enxerga que você é assim? Não, eu não sou. E a palavra está para nós o tempo todo, querido, entenda. A palavra é um espelho na minha e na sua frente, fazendo com que você veja não o que você quer ver, mas veja quem Ele quer que você seja, quem Ele pagou o preço para você ser. Eu falei esses dias, querido, a sua vida de fé não é simplesmente sobre as conquistas que você teve, não é o que eu comprei, o que eu empreendi, o que eu fiz, não é isso, é quem você se tornou nele. É quem você se tornou nele. Essa palavra precisa mudar a nossa ótica, precisa mudar o nosso olhar. Nós precisamos olhar para as pessoas e ver como Deus as vê. Eu me lembro de um testemunho do pastor Cris, foi participar de uma conferência. Ele é um homem muito usado em cura. E então ele disse que olhou para uma mulher, e a mulher estava muito debilitada por conta do câncer. E ela tinha ido participar daquela conferência. E então ele olhou e viu a condição daquela mulher, olhou para a plateia e Deus diz, olha para ela de novo. E quando ele olhou para ela de novo, ela estava limpa, ela estava sarada. E então Deus disse a ela, é assim que eu vejo. Se eu e você vamos olhar para a palavra, querida, a Bíblia não vê nenhum filho de Deus doente. Deus não olha para mim e vê eu e você doente. O que Ele vê em nós é saúde divina, foi o que Ele deu. Então a doença no meu e no seu corpo é uma mentira que o diabo contou a nós. É algo que o diabo tem feito. E nós precisamos olhar como ele olha e mandar para o quinto dos infernos. Agora, eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela dizia, não, porque a minha diabetes, eu disse, oi? Ela disse, não, a minha diabetes, eu falei, enquanto for sua, vai ser sua. Enquanto for sua, vai ser sua. Aquilo que você confessa ser seu, você não faz questão de ser seu? Não é a minha casa, o meu carro, são seus. Se é a sua diabetes, fica com ela. A grande questão é que eu e você precisamos olhar com o olhar da palavra. Talvez você olhe para o seu filho e diz, meu Deus, essa criança quando crescer vai me dar trabalho. Olha o que a palavra diz a respeito.
O apóstolo Paulo, em Efésios, ele ora para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Ele fala a respeito de eu e você enxergarmos, e ele diz, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. A oração do apóstolo Paulo era essa. Ele dizia, eu oro para que os olhos sejam iluminados, e eles enxerguem quem eles são em Deus. Queridos, olha que coisa interessante. Deus tira o povo do deserto e diz que eles tomariam posse de uma terra que foi prometida a eles, Canaã, a terra que emana leite e mel. Então eles saem do Egito. Historiadores dizem que com 11 dias eles chegariam até o lugar, e eles em 40 anos não chegaram. Então a Bíblia diz que Moisés reúne 12 espias, um representante de cada tribo. E ele diz, eu quero que vocês vão até lá, e vocês vão espiar. Estão comigo? Conhece essa história? A Bíblia diz que 12 são enviados. 12 voltam. Você conhece a história? Você sabia que eles não foram vistos pelos homens de Canaã? Se eles tivessem sido vistos, provavelmente teriam capturado eles. A Bíblia não diz que eles voltaram fugidos. Eles espiaram, conseguiram enxergar e voltaram para dar relatório. Mas se você ler a palavra, nós não vamos ler agora para ganhar tempo, mas se você ler a palavra, a Bíblia diz que 10 deles disseram, não tem como. E ele diz algo interessante, ele diz, nós éramos como gafanhotos diante deles. Mas como ele pode dizer isso se eles não foram vistos? Ele não está falando de algo que capturaram e disseram, seus gafanhotos aos nossos olhos. Ele foi até lá, ele viu, ele criou uma imagem para si, ele volta dizendo, aos nossos olhos, somos como gafanhotos perto deles. 10 voltaram dizendo do que haviam vistos. 2 voltam dizendo do que viram em fé. E eles voltam dizendo, a terra é maravilhosa. A terra tem fruto. O povo carrega cacho. Você já viu isso? Cacho de uva sendo carregado por 2. A terra é maravilhosa. 10 dizendo, mas tem gigante. E ele diz, mas vale a pena. Tudo que a gente viu lá. Poxa vida, foi Deus que prometeu a terra. Será que não existem coisas que Deus prometeu a mim e a você, e nós estamos com o olhar desses 10? Onde a gente olha e tudo que a gente vê é a dificuldade, é o gigante, é o que vai ser. Poxa, mas não foi Deus que disse? Será que Deus quando disse não sabia? Deus te armou uma arapuca para você? Deus armou uma cilada para você? A grande questão é que Deus promete, e eu em confiança acredito no que Ele disse, querido. Dez incrédulos conseguiram contaminar todo um acampamento com o olhar de credulidade deles. A Bíblia diz que só os 2 entraram. A Bíblia diz que Davi está cuidando das ovelhas do seu pai. Então o pai diz para ele, vai levar um lanche lá para os seus irmãos. Ele obediente foi. E quando ele chega lá, todo um exército está enxergando o que se vê naturalmente. Todo um exército amedrontado, porque eles olham um gigante. Mas chegou um homenzinho que tinha um olhar correto. Chegou um homenzinho que olhava para as situações e conseguia ver um Deus maior do que aquele gigante. Você acorda todos os dias você levanta, vai trabalhar, vai viver o seu dia. Para tudo que você olha, existe uma maneira correta e errada de olhar. E é você quem decide o que vai fazer. Tem uma historinha de 2 vendedores, e é uma historinha, não é bíblica,
Mas 2 vendedores foram enviados para uma cidade. Eles eram vendedores de uma fábrica de tênis. E eles foram enviados para um lugar para poder abrir novos clientes, para abrir frente para a venda. Então cada um vai para uma região. E então o chefe liga para ele, para o primeiro, e diz: e aí? Que pesquisa de campo que você fez? Ele diz: chefe, sem condições nenhuma. Eu olhei aqui, todo o povo dessa região anda descalço. Nós não vamos vender nada. E então ele liga para o segundo que estava numa outra região e ele diz: chefe, pode triplicar a produção. Ninguém aqui usa sapato. Eu não estou falando de coisas naturais. Eu estou falando de como eu e você podemos olhar para tudo e envolver fé no que estamos vendo. Você não é natural. Você não é natural. Você não pode ter acreditado num Cristo que você não viu. Ter a convicção da salvação que você não tem um certificado, uma carteirinha, uma escritura. Você não pode agarrar essas loucuras, agarrar essas verdades para a sua vida e querer viver o resto dos seus dias de maneira natural. Não é assim. Se o mundo diz que não dá, querida, a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor vai dar fruto em toda estação. Vai vir a seca, vai falar: poxa, vem a seca que veio para todo mundo, vem também para quem confia. Mas porque ele confia, ele prova de folhas verdes, ele prova de descanso, ele prova de água, ele prova de fruto. Mas eu e você precisamos estar nesse lugar, onde não são as situações que nos dominam, não é aquilo que eu estou vendo, não é aquilo que eu estou sabendo, é a palavra, é o que Deus diz a meu respeito, é o olhar correto acerca das coisas. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, aquele que ouve a palavra e pratica, ele constrói a sua casa na rocha. Ao passo que aquele que só ouviu, construiu também. Então você olha e diz: uau, 2 casinhas, iguaizinhas, olha que bonitinho. Mas a Bíblia diz que veio o vento, vem a tempestade, vem as águas, e aquela que foi construída na areia, ela rui, ela cai, ao passo que aquela que foi construída na rocha permanece. Eu e você precisamos estar convictos do Deus a quem servimos, querido. Deus é capaz de fazer, Deus é poderoso para fazer, Deus é grande para realizar. Aleluia, aleluia. E eu creio mesmo, eu estava orando hoje pela manhã e eu percebi essa nota. Deus deseja nos fazer mudar a ótica. E queridos, não é porque você crê um dia e um dia você olhou com o olhar correto que você não precisa preservar isso em você. É um estilo de vida. É um estilo de vida. É não retroceder mais. É ter esse olhar e não olhar de outra forma. Pedro está no barco e ele diz: Jesus, se é você, me manda ter contigo. E a Bíblia diz que enquanto ele olha para Jesus, ele caminha. Quando ele percebe os ventos, ele afunda. Não perceba os ventos, não olhe para outras coisas. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Não permita que os teus olhos, ou que você seja guiado pelo que você está vendo naturalmente falando. Você não é guiado pelo que você vê. Mas a fé tem um olhar, a fé tem uma visão. Ajuste os teus olhos para não enxergar aquilo que não deve ser enxergado. Aleluia. Aleluia.
Pensava hoje de manhã, a Bíblia diz que o profeta, vem um exército contra o profeta, então Geazi, o moço em treinamento, fica desesperado e vai procurar o profeta dizendo, são inúmeras as pessoas que estão aí fora para nos matar. Então o profeta faz uma oração e ele diz, Senhor, abra os olhos. Queridos, nós estamos falando de uma velha aliança. A oração de Paulo na nova aliança continua sendo, Senhor, ilumina os olhos do entendimento. Essa é uma coisa que eu e você temos que nos esforçar para fazer. Como eu me esforço, me enchendo da palavra, declarando a palavra ao meu respeito. Mas quando Deus diz, o profeta diz, abra os olhos. Então o menino, o moço olha e diz, uau! Que não era possível ver aquilo. Mas a convicção do profeta pode ser vista pelo Geazi, pelo moço. E então ele viu que muito mais eram os que estavam com eles, do que aqueles que estavam ali para derrotá-los. O profeta havia declarado que não choveria mais, então ele diz que vai chover novamente. E ele fala para o moço, vai lá fora e vê se tem nuvem no céu. Então o moço vai, olha e diz, profeta, não tem nada. E ele diz, volta lá e vê de novo. Diz, profeta, não tem nada. Então ele volta e ele diz, volta lá mais uma vez. E quando ele vai, ele diz, tem uma nuvem. Mas assim, é do tamanho da mão de um homem. Então o profeta diz, se prepare que está vindo chuva. Pastor, nuvem pequenininha chove. Quando se olha corretamente, chove. Quando se crê corretamente, chove. Agora tudo que o diabo vai querer fazer é colocar você numa caixinha e dizer que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue, que não dá, acabou para você. Mas você está aqui essa manhã para eu dizer para você, em nome de Jesus, você é capaz. Você é capaz. E você vai viver os planos que Deus tem para a tua vida. O que Ele planejou a você, Ele não mudou de ideia. Ele não desistiu. Pelo contrário, Ele continua acreditando em você. É Ele quem diz, ei, eu acredito, eu acreditei. E continuo acreditando. Você pode ficar de pé? Eu não sei como você entrou aqui essa manhã, querido. Mas eu sei que essa palavra é para mim e deve ser para todos. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos. Ore ao Senhor, diga, Senhor, Pai, talvez eu não esteja enxergando como devo enxergar. Ou então diga a Ele, alinhe a minha visão, me faça ver como deve ser visto, ilumina os olhos do meu entendimento. Eu preciso enxergar, eu preciso me ver como o Senhor me vê. Vamos, faça isso. Vamos, faça essa oração. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. É como você quando vai no oculista, no oftalmologista. É o Senhor dizendo, você vê melhor assim ou assim? Você prefere assim ou assim? Assim ou assim? É Ele dizendo a mim e a você essa manhã, você prefere ver com os olhos naturais ou com os olhos da fé? Você prefere ver como você veria ou como eu vejo? Mas aí Ele te pergunta, então lê para mim, o que você está vendo? Então Ele te pergunta, o que você consegue enxergar agora que você colocou a lente certa? Vamos, abra sua boca e diz o que você enxerga.
Você enxerga uma família restaurada? Você enxerga um marido cristão? Você enxerga filhos afogueados e cheios do Espírito? O que você enxerga? Vamos! Você enxerga os seus pais rendidos ao Senhor? Você enxerga você mais calmo, você mais paciente, você mais fervoroso, afogueado? O que você vê? Talvez você tenha crescido em um lar onde pessoas disseram coisas terríveis a seu respeito. Mas ouça do próprio Deus. Deus deseja que você ouça dele, quem ele vê você, quem você é para ele, porque isso vai gerar em você uma convicção tão grande. Tudo que o diabo quer é abalar a sua identidade, a segurança que você tem em ter o pai que tem. Vamos. O diabo vai querer dizer que você a qualquer momento vai cair no que antes era prisão para você. O diabo vai querer dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Sabe, queridos, eu percebo que em um culto como esse também, o Senhor está desejando ampliar a sua visão. Eu tenho essa nota no meu coração: ampliar a sua visão. Talvez você está satisfeito com o que você tem vivido, com o que você tem provado, com o que você tem visto, mas Deus deseja ampliar a tua visão e te fazer ver coisas maiores, porque é assim que Ele enxerga. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu te dou graça, Senhor, por essa manhã onde a Tua palavra foi plantada em nossos corações e a Tua unção que despedaça todo jugo, despedaçando sofismas, enganos, mentiras, Pai. Eu creio e declaro pessoas com os olhos iluminados, enxergando como o Senhor enxerga, vendo como o Senhor vê. Sabe uma coisa que está totalmente atrelada a enxergar como Deus vê? Ser alegre, estar alegre. É impossível ver como Deus vê e andar triste. É impossível ver como Deus vê e ser cabisbaixo. É impossível. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Vamos, adore Ele um pouquinho, vamos. Existem algumas coisas que Deus deseja fazer aqui ainda. Eu percebo isso no meu espírito. Você talvez está
esperando se aceitar. Você talvez está esperando estar alegre. Talvez você está esperando ser pleno. Depois do procedimento tal. Depois que eu fizer isso que eu tanto quero. Depois que eu passar por isso. Aí sim, ei! Não vai resolver. A palavra e a unção essa manhã quer sarar a sua alma. Ela quer levantar a sua estima. Ela quer que você tenha autoestima nele. Não é por causa do que você vai fazer. Não é o procedimento. Não é a cirurgia. Não é a estética. É quem você é para ele. Sopra bacandre que nenia baia sobre que prepoloro brombro. Chete que amanara baia sobre que prepoloro brombro. Obrigado, Pai. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Chabrava canta que bolo e abrava sobre que prepoloro brombro. E aí a cantroio sobre quereria brambro broio sobre quereria. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Sobre que prepoloro brombro. Coloque diante dele as inseguranças. Você não precisa mentir para ele. Você estava se enxergando distante do que ele estava te vendo. Faz isso. Existe unção aqui essa manhã para te ajudar a deixar o que precisa ser deixado. Os complexos, a insegurança, a baixa autoestima. Ei, se veja como ele te vê. Chabrabacandre que prepoloro brombros. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei Obrigado, Pai. os meus olhos É a tua unção que faz. É a tua unção que faz. A tua unção é capaz. Estabelecendo convicções e retirando de nós aquilo que está nos atrapalhando a viver a tua vida em nós. Toda a incapacidade caindo por terra.
toda visão errada acerca de você mesmo caindo por terra, toda pequenez, toda insuficiência, toda palavra contrária. Você é amado, você é amada, você é querido, você é querida. Aleluia. Eu quero que você fique com seus olhos fechados. Talvez você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus. Tudo isso que foi ministrado, você só consegue enxergar com o olhar correto, porque de fato você acendeu. Lembra que eu falei sobre você ter sido aceso? O ser aceso, o interruptor para isso acontecer é entregar a vida a Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, é como um interruptor que acende dentro de você, vivifica o teu espírito. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Talvez você tenha feito essa oração, mas por algum motivo você se afastou ou se desviou, e você deseja essa manhã devolver o controle e domínio da sua vida a Ele. Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Todos salvos? Todos? Se você está com alguma dor ou alguma enfermidade no seu corpo, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Eu creio que você vai ser curado. Se você já entregou a vida a Jesus e você ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas e deseja, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Pode fazer isso. Eu tenho aqui um pedido de oração, luto pela família da dona Josefa, que faleceu na sexta-feira de câncer. Vamos orar. Pai, eu te dou graças pelo teu Espírito que foi deixado a nós como consolador. O Senhor poderia ter dito que o teu Espírito seria muitas coisas, mas o Senhor fez questão de dizer que ele seria consolador. Eu creio no sobrenatural consolo do teu Espírito, alcançando a todos da família da dona Josefa, todos os familiares, todos os amigos, todos aqueles que de alguma forma, Pai, estão abalados pela notícia, pela partida. Em nome de Jesus, que eles estejam anestesiados, que eles sejam consolados de maneira poderosa pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, glória a